Ladrá! Suma daqui antes que eu chame a guarda e a jogue no calabouço. O grito estridente da dona da pensão cortou o ar, atraindo os olhares de desprezo de todos os vizinhos. Elara sentiu o impacto da mala de papelão contra seu peito antes de ser empurrada para a lama imunda da rua. A porta de madeira pesada bateu com um estrondo final, selando seu destino. No chão, encharcada e com a alma rasgada, ela ouviu o soluço abafado da pequena Anne. Elas não tinham comida, não tinham teto, e agora haviam sido despojadas da última coisa que lhes restava: a dignidade. Elara engoliu o grito de injustiça que queimava em sua garganta. Ela não tinha o direito de chorar. As lágrimas eram um luxo que sua condição de mística sofredora não permitia. Erguendo-se com o pouco de força que lhe sobrava, ela segurou a mão trêmula da órfã e começou a caminhar. A chuva caía em cortinas densas sobre a estrada de terra batida, transformando o caminho em um lamaçal traiçoeiro. Elara Whitmore segurava a pequena mão de Anne com firmeza enquanto caminhavam sob o aguaceiro implacável. Seus cabelos castanhos escuros grudavam no rosto, e o vestido de lã cinza, já remendado inúmeras vezes, pesava como chumbo sobre seus ombros. Cada passo era uma batalha contra a lama que sugava suas botas gastas. A menina de 8 anos tremeu ao seu lado, os lábios já arroxeados pelo frio. Elara tirou o próprio chale, o último vestígio de algo que um dia fora fino, e enrolou-o ao redor dos ombros magros da criança. O vento cortante atravessou-lhe a pele como lâminas de gelo, mas ela não vacilou. Anne precisava daquele calor mais do que ela. Haviam sido expulsas ao amanhecer, sem avisos, sem piedade. A proprietária da pensão onde moravam acusara Elara de roubo. Uma acusação vazia, construída sobre inveja e ressentimento. 2 semanas de atraso no aluguel foram suficientes para que a mulher decidisse livrar-se delas. As malas foram jogadas na rua enlameada, a porta batida com força. E ali estavam elas, 2 almas sem teto, sem proteção, caminhando em direção ao nada sob uma tempestade que parecia querer apagar qualquer vestígio de esperança. Elara não chorou. Aprendera há muito que as lágrimas eram um luxo que não podia pagar. Mas algo pesado assentava-se em seu peito, uma dor antiga e familiar que insistia em renascer a cada nova humilhação. O mundo parecia determinado a lembrá-la de que mulheres como ela, órfãs, viúvas, sem nome ou fortuna, não mereciam dignidade. O som de cascos de cavalos cortou o rugido da chuva. Elara parou, puxando Anne para o lado da estrada. Uma carruagem elegante surgia através da cortina d'água, puxada por 4 magníficos cavalos negros. O brasão nas portas era inconfundível, um corvo empoleirado sobre uma espada cruzada com ramos de azevinho. A casa de Ravenshire. Seu coração contraiu-se violentamente. Aquele símbolo despertava memórias que ela passara anos tentando enterrar. Memórias de um tempo em que ainda acreditava que o amor poderia vencer as barreiras sociais. Memórias de olhares sustentados por tempo demais, de conversas sussurradas à luz de velas, de promessas nunca ditas, mas intensamente sentidas. A carruagem diminuiu a velocidade, depois parou completamente. A porta se abriu e um homem desceu com a agilidade de quem está acostumado ao comando. Alto, ombros largos, sob uma sobrecasaca impecável de lã preta. O rosto era uma escultura de linhas duras, maxilar definido, olhos cor de âmbar escuro que carregavam uma severidade quase intransponível. Cabelos negros caíam ligeiramente desarrumados pela chuva que começava a molhá-lo também. O Duque de Ravenshire olhou para as 2 figuras encharcadas à beira da estrada. Seus olhos estreitaram-se brevemente antes de pousar em Anne, que tremia violentamente. Algo na expressão dele vacilou, apenas por um instante, antes de voltar à máscara de pedra habitual.
Elara manteve o olhar baixo, rezando para que ele não a reconhecesse. 10 anos haviam passado. Ela não era mais a jovem de traços delicados e olhos esperançosos. O tempo e a adversidade haviam esculpido seu rosto, afinando suas feições, adicionando sombras sob os olhos e uma seriedade que não existia antes. Mas o medo de ser reconhecida pulsava em suas veias como veneno. A voz dele era grave, uma ressonância profunda que atravessava a tempestade com autoridade natural. Não era um pedido, era uma ordem. Elara ergueu os olhos brevemente. Um erro. O olhar âmbar encontrou o dela, e por um segundo infinito o mundo pareceu parar. Havia algo ali, uma inquietação estranha que ela viu passar pelos olhos dele, como se uma memória distante tentasse emergir, mas não encontrasse forma. Ele não a reconheceu. Ainda não. Minha senhora, a menina está congelando. A voz dele cortou seus pensamentos, mais firme desta vez. Não tenho tempo para orgulho mal colocado. Entrem na carruagem. Anne puxou a manga de Elara, os olhos castanhos grandes e suplicantes. A criança estava no limite de suas forças. Engolindo o medo, Elara assentiu levemente. O duque estendeu a mão enluvada para ajudá-la a subir. Quando os dedos dela tocaram os dele, mesmo através do couro fino, uma corrente elétrica atravessou seu braço. Elara subiu rapidamente, puxando Anne consigo e acomodando-se no banco forrado de veludo escarlate. O interior da carruagem era um santuário de luxo. O cheiro de couro novo misturava-se com um aroma sutil de cedro e algo indefinível, masculino, profundo, perturbador. Braseiros de cobre mantinham o interior aquecido e mantas de lã grossa estavam dobradas em um compartimento lateral. O duque subiu depois delas, ocupando o banco oposto. Fechou a porta e bateu 2 vezes no teto. A carruagem retomou o movimento suave, balançando levemente sobre as molas de qualidade. Ele pegou uma das mantas e estendeu-a para Elara sem dizer nada. Depois pegou outra e colocou-a sobre Anne, que já estava quase adormecida, encostada no ombro de Elara. O silêncio dentro da carruagem era denso, carregado de tensões não ditas. Elara mantinha os olhos fixos na paisagem turva através da janela, mas sentia o peso do olhar dele sobre si. Um escrutínio silencioso, quase inquisitivo. Como se ele tentasse resolver um quebra-cabeça cuja peça central lhe escapava. Para onde as levo? A pergunta veio após vários minutos de silêncio. Elara hesitou. Não havia resposta honesta que não soasse patética. Não tinham para onde ir. Nenhum destino aguardava por elas, além da caridade de alguma igreja ou a frieza de mais uma pensão barata. Se é que conseguissem pagar. Qualquer lugar que ofereça abrigo temporário. Sua voz saiu mais firme do que esperava, carregando uma dignidade que recusava-se a ceder, mesmo nas piores circunstâncias. Ele a estudou por mais um longo momento. Depois assentiu lentamente, como se tivesse tomado uma decisão que não planejara. Meu solar fica a 5 quilômetros daqui. Há uma nevasca se formando e esta estrada ficará intransitável antes do anoitecer. Vocês ficarão lá até que seja seguro prosseguir. Elara quis protestar. Quis dizer que não precisavam de caridade, que encontrariam outro caminho. Mas Anne tremeu mais uma vez ao seu lado, e as palavras morreram em sua garganta. A sobrevivência da criança vinha antes do orgulho. Sou grata pela gentileza, Vossa Graça. Ele não respondeu, apenas voltou seu olhar para a janela oposta. Mas Elara notou a tensão em sua mandíbula, o aperto quase imperceptível em seus dedos enluvados sobre o joelho. Havia algo nele, uma rigidez que ia além da mera formalidade aristocrática. Era como se ele carregasse um peso invisível sobre os ombros, uma culpa antiga que o tornava menos homem e mais estátua. A carruagem virou para uma alameda ladeada por carvalhos centenários. Ao longe, emergindo da névoa cinzenta, erguia-se Ravenshire Hall.
A propriedade era uma fortaleza de pedra escura, com torres pontiagudas que rasgavam o céu plúmbeo e janelas em arco que brilhavam com luz âmbar. Era antiga, escalava as paredes, e gárgulas de mármore observavam a entrada com olhares pétreos. Era exatamente como Elara lembrava. Cada detalhe permanecia intacto em sua memória. As roseiras selvagens que floresciam próximas à entrada oeste, a fonte de mármore no centro do pátio principal, a torre do relógio, cuja badalada grave marcava as horas com precisão quase cruel. Ela nunca entrara no solar. Seu breve romance com o Duque acontecera em lugares neutros, bailes, teatros, jardins públicos, mas olhara para aquela construção imponente inúmeras vezes, imaginando como seria cruzar aquelas portas não como visitante, mas como alguém que pertencia. A carruagem parou sob o pórtico de entrada. Um mordomo de idade avançada, vestido em libré verde escura, desceu os degraus de pedra com um guarda-chuva negro. Sua expressão permaneceu cuidadosamente neutra ao ver as duas figuras encharcadas que desciam da carruagem do Duque. Caldwell, prepare a ala leste, 2 quartos adjacentes, lareiras acesas, roupas secas. A voz do Duque não deixava espaço para questionamentos. E peça para a cozinha enviar chá quente e caldo, imediatamente. Sim, Vossa Graça. O mordomo curvou-se levemente antes de desaparecer pela entrada principal. Elara carregou Anne nos braços. A criança já estava quase completamente adormecida, o corpo pequeno relaxando com o calor que finalmente a alcançava. Seguiu o Duque através de corredores amplos, onde retratos severos de ancestrais observavam de paredes revestidas de madeira escura. Os passos dele ecoavam com autoridade sobre o piso de mármore, enquanto os dela eram quase silenciosos. Subindo uma escadaria de mogno esculpido, chegaram à ala leste. As portas duplas se abriram para revelar uma suíte elegante, com papel de parede em tons de verde sálvia e móveis de cerejeira lustrada. Uma lareira crepitava com chamas altas, e o calor parecia abraçá-las assim que entraram. O Duque observou enquanto Elara colocava Anne cuidadosamente sobre a cama de dossel. Suas mãos moviam-se com precisão maternal, removendo as botas molhadas da criança, cobrindo-a com os edredons de plumas, afastando os cabelos úmidos da testa pequena. A conexão entre os quartos. O dele indicou uma porta lateral. O seu está ao lado. Roupas limpas serão providenciadas. Elara virou-se para encará-lo. Pela primeira vez desde que entrara na carruagem, permitiu-se realmente olhá-lo. O tempo havia sido generoso com ele. Algumas linhas finas marcavam os cantos de seus olhos, e havia fios prateados nascendo nas têmporas escuras. Mas a essência permanecia. Aquela presença magnética que um dia a fizera esquecer todo o bom senso. Obrigada. Ela manteve a voz firme, formal. Por tudo. Ele hesitou na soleira da porta, como se quisesse dizer algo mais. Seus olhos percorreram o rosto dela mais uma vez. Um estudo lento, quase doloroso. Elara sentiu o calor subir por suas bochechas sob aquele escrutínio. Como se chama? A pergunta veio baixa, quase relutante. Elara sentiu o mundo tremer sob seus pés. Ele não a reconhecera, mas havia algo ali. Uma busca inconsciente por conexões que seu cérebro racional ainda não estabelecera. Elara Whitmore, Vossa Graça, viúva. A palavra viúva foi uma barreira deliberada, uma demarcação de território que dizia: pertenço ao passado de outro homem, não ao seu. Ele assentiu lentamente. E a criança? Anne, minha. Ela hesitou sobre como definir o vínculo. Minha pupila, outro aceno. Depois, sem mais palavras, ele saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave. Elara soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Suas pernas tremeram e ela teve que se sentar na cadeira próxima à lareira. As mãos tremiam, não de frio, mas de emoção contida. Estar ali, naquele lugar, perto dele depois de tanto tempo,
Era como reabrir uma ferida que jamais cicatrizara direito. Uma criada jovem entrou discretamente, carregando uma bandeja com chá fumegante e uma pilha de roupas cuidadosamente dobradas. Deixou tudo sobre uma cômoda antes de se retirar com uma reverência silenciosa. Elara esperou até que Anne estivesse profundamente adormecida antes de mover-se para o quarto adjacente. Era menor, mas igualmente acolhedor. Trocou-se rapidamente, tirando o vestido encharcado e vestindo um roupão de lã macia que cheirava a lavanda. Suas próprias roupas foram penduradas próximo à lareira para secar. Enquanto bebia o chá quente, permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Lágrimas silenciosas escorreram por suas bochechas, não de tristeza, mas de exaustão emocional. Quantos anos passara construindo paredes ao redor de seu coração? Quantas noites dormira abraçada à memória dele, apenas para acordar e lembrar que aquilo nunca fora real. E agora, ali estava ela, dentro do solar dele, respirando o mesmo ar, sentindo a presença dele pulsando através das paredes de pedra antiga. Por que você chora? A pergunta ecoou em sua mente como um fantasma. Ninguém fizera essa pergunta há anos. Ninguém se importava o suficiente para perceber quando suas lágrimas caíam em silêncio. Mas ela sabia a resposta. Chorava porque algumas feridas nunca fecham completamente. Apenas aprendem a sangrar sem som. A noite caiu, como uma cortina negra sobre Ravenshire. A nevasca prometida chegou com fúria, transformando o mundo exterior em um turbilhão branco. O vento uivava contra as janelas e o frio penetrante tornava impossível qualquer tentativa de viagem. Elara acordou no meio da noite com os gritos de Anne. Correu para o quarto adjacente e encontrou a menina sentada na cama, olhos arregalados em pânico, corpo tremendo violentamente, não de frio, mas de febre. Colocou a mão na testa da criança e seu coração afundou. A pele estava ardendo e a respiração vinha curta e ofegante. Uma tosse seca rasgava a garganta pequena a cada poucos segundos. Elara não hesitou. Puxou o cordão de chamada com força. Depois começou a remover os edredons pesados que cobriam Anne. Febre alta exigia resfriamento gradual, não calor excessivo. Pegou uma bacia com água fria e um pano limpo, começando a fazer compressas na testa e nos pulsos da criança. A porta se abriu quase imediatamente. O mordomo Caldwell entrou, seguido por uma criada de meia-idade com olhos preocupados. A menina está com febre alta, preciso de água fria constante, panos limpos e se houver algum estoque de casca de salgueiro ou raiz de valeriana no solar. A voz de Elara era firme, sem espaço para pânico. Caldwell olhou para a criada. Providencie, agora. A mulher saiu correndo. O mordomo permaneceu na entrada, observando Elara trabalhar com eficiência precisa. Havia algo em seus movimentos, uma confiança tranquila que vinha de experiência, não de sorte. O que está acontecendo? A voz do Duque cortou o ar desde a porta. Ele vestia apenas calças escuras e uma camisa branca aberta no colarinho, os cabelos desarrumados do sono interrompido. Mas seus olhos estavam completamente alertas, fixos na cena à sua frente. A criança pegou um resfriado forte que evoluiu para febre. Elara não tirou os olhos de Anne enquanto falava. Preciso baixar a temperatura antes que convulsões comecem. Ele atravessou o quarto em 3 passadas longas, parando ao lado da cama. Olhou para Anne, a pele corada demais, os lábios secos, as mãos pequenas agarrando o lençol com força inconsciente. O que precisa? Elara ergueu os olhos para ele, surpresa pela pergunta direta. Não era, devo chamar um médico? Ou, você sabe o que está fazendo? Era a confiança imediata em sua capacidade. Casca de salgueiro moída em chá morno, mel puro para acalmar a garganta, panos frios trocados a cada 15 minutos e alguém para me ajudar a mantê-la confortável durante a noite.
Eu fico. Foram duas palavras simples, mas carregavam um peso de compromisso que fez algo dentro de Elara se mexer. Ela assentiu, voltando sua atenção para Anne. A criada voltou com os suprimentos pedidos. Elara preparou o chá medicinal com mãos precisas, medindo quantidades pela memória e experiência. Havia aprendido com a única pessoa que a tratara com bondade na juventude, uma velha cozinheira que conhecia os segredos das ervas e acreditava que cada planta tinha um propósito. Anne resistiu no início, a garganta dolorida recusando-se a engolir. Mas Elara segurou sua cabeça com gentileza, murmurando palavras tranquilizadoras, e aos poucos conseguiu fazer a criança tomar pequenos goles. O duque observava em silêncio, sentado em uma cadeira próxima. Havia algo em sua expressão que Elara não conseguia decifrar. Não era piedade nem curiosidade superficial. Era reconhecimento? Admiração? Ela não tinha certeza. As horas se arrastaram com lentidão dolorosa. Elara e o duque revezavam-se trocando as compressas frias, monitorando a respiração de Anne, mantendo vigília sobre cada pequena mudança. O silêncio entre eles era pontuado apenas pelos sons da tempestade lá fora e pela respiração trabalhosa da criança. Foi perto das 3 da manhã que Anne finalmente pareceu relaxar. A febre começou a ceder, a respiração tornou-se mais profunda, menos agoniada. Elara sentou-se na beira da cama, permitindo-se um momento de exaustão. Seus ombros caíram e ela fechou os olhos brevemente. Você é curandeira? A pergunta veio suave, quase hesitante. Elara abriu os olhos e olhou para ele. O duque estava inclinado para frente na cadeira, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. A luz da lareira projetava sombras em seu rosto, acentuando a linha forte de sua mandíbula e a profundidade de seus olhos âmbar. Não de formação, mas aprendi por necessidade. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Quando não se tem dinheiro para médicos, aprende-se a curar com o que a terra oferece. Ele assentiu lentamente, como se aquilo fizesse perfeito sentido. Depois, para sua surpresa, ele se levantou e foi até uma mesa lateral onde uma garrafa de conhaque descansava. Serviu 2 doses e ofereceu uma a ela. Elara hesitou. Não era apropriado. Ela era praticamente uma estranha sob seu teto, uma hóspede temporária que partiria assim que a tempestade cedesse. Aceitar aquela bebida significava uma intimidade que ela não deveria permitir. Mas seus dedos pegaram o copo antes que sua mente pudesse protestar. O líquido âmbar ardia ao descer, mas era um calor bem-vindo após as horas de tensão. Como você se tornou responsável por ela? Ele indicou Anne com um aceno de cabeça. Elara olhou para a criança adormecida. Foi deixada na porta da pensão onde eu morava. Ninguém a quis. Eu não pude. Ela parou, engolindo as emoções que ameaçavam transbordar. Não pude deixá-la sozinha. E seu esposo? Permitiu que assumisse essa responsabilidade? Meu esposo faleceu há 3 anos. Um acidente de carruagem. Elara manteve a voz neutra, factual. Ele era um bom homem, mas nosso casamento foi prático, sem grandes paixões ou promessas românticas. Ela não disse o resto. Não disse que aceitara aquele casamento porque o coração que realmente queria já pertencia a outro. Não disse que viveu 3 anos como esposa dedicada de um homem que nunca a fez sentir o que uma única tarde, ao lado do Duque de Ravenshire, conseguira. Por que está sozinha? Um homem de família e posição certamente deixou provisões. Elara riu, um som sem humor. Havia provisões, modestas, mas suficientes. Até que os credores de dívidas que ele escondera vieram cobrar. Tudo foi tomado. A casa, os móveis, até mesmo as joias que eram minha herança pessoal. Ela viu a mandíbula dele apertar. Isso é ilegal. Legal ou não, aconteceu. E mulheres como eu não têm recursos para lutar contra homens poderosos nos tribunais. O silêncio que se seguiu foi pesado.
Elara terminou seu conhaque e colocou o copo vazio de lado. Levantou-se, alisando a saia do roupão. Devo voltar ao meu quarto. Anne está estável agora, e Vossa Graça precisa de descanso. Ele também se levantou, bloqueando parcialmente seu caminho sem perceber. Estavam muito próximos, perto demais. Elara podia sentir o calor emanando dele, podia ver o pulso batendo em sua garganta, podia cheirar o aroma sutil de sândalo e algo mais profundo, mais pessoal. Você me lembra alguém. As palavras saíram baixas, quase contra a vontade dele. O coração de Elara parou. Depois, disparou. Duvido, Vossa Graça. Tenho certeza de que suas companhias habituais são muito mais refinadas. Ele a estudou por um longo momento. Aqueles olhos âmbar percorrendo cada traço de seu rosto, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça impossível. Sua mão se moveu, quase tocando o rosto dela, antes de ele se controlar e deixá-la cair. Talvez. Mas há algo... Ele não terminou a frase. Em vez disso, deu um passo para trás, criando distância segura entre eles. Descanse. Vou manter vigília sobre a criança esta noite. Não é necessário. É uma ordem, não uma sugestão, Senhora Whitmore. Havia uma firmeza em sua voz que não permitia argumentos. Elara assentiu, movendo-se em direção à porta que conectava os quartos. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. Obrigada por cuidar dela, por nos acolher. Ele não respondeu. Apenas olhou para ela com aquela expressão intensa e indecifrada que fazia seu estômago se contrair. Elara fechou a porta e encostou-se nela, o coração batendo descompassado. Estar tão perto dele era tortura e bênção ao mesmo tempo. Cada fibra de seu ser gritava para manter distância, para proteger o coração que já fora despedaçado uma vez. Mas outra parte, menor, mais perigosa, queria ficar. Queria ver onde aquele reconhecimento não dito poderia levar. Queria arriscar-se novamente, mesmo sabendo que o desfecho poderia ser devastador. Por que você chora? A pergunta ecoou novamente em sua mente. Porque estou de volta ao lugar onde tudo começou, e não sei se meu coração sobreviverá a ver tudo terminar outra vez. Os 3 dias seguintes foram uma dança estranha de proximidade forçada e distância deliberada. A nevasca continuou implacável, tornando impossível qualquer viagem. Anne se recuperou gradualmente sob os cuidados atentos de Elara, mas a criança ainda estava fraca, precisando de repouso constante. O Duque tornou-se uma presença constante. Aparecia nos horários das refeições, que eram servidas na ala leste para conveniência. Trazia livros para Anne, sentava-se ao lado da lareira lendo enquanto Elara trabalhava em bordados próxima à janela. As conversas eram educadas, superficiais, sobre o clima, sobre a recuperação de Anne, sobre assuntos neutros que não exigiam revelações pessoais. Mas havia tensão sob a superfície. Elara sentia o peso do olhar dele mesmo quando fingia estar focada em sua costura. Notava como ele hesitava antes de sair, como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras. Percebia a forma como seus dedos tamborilavam no braço da poltrona quando silêncios se estendiam demais. Era no 3º dia, durante um almoço tardio, que a máscara finalmente começou a rachar. Como você conhecia meu brasão? A pergunta veio de repente, cortando o som suave dos talheres. Elara olhou para ele, coração acelerado. Perdão? Quando nos encontramos na estrada, você reconheceu a carruagem imediatamente. Vi em seus olhos. Conhecimento, não surpresa. Ela baixou o garfo cuidadosamente, ganhando tempo. O brasão de Ravenshire é conhecido em toda a região, Vossa Graça. Não é incomum. Mas você não é desta região. Seu sotaque tem traços do norte. Elara segurou o olhar dele, recusando-se a demonstrar o pânico que crescia em seu peito. Viajei muito na juventude. Com seus pais? Era um interrogatório gentil, mas interrogatório ainda assim. Ele estava cavando,
procurando respostas para perguntas que nem sabia formular adequadamente. Não tinha paz. Fui criada em um orfanato em Yorkshire até completar 16 anos. E depois? Vossa Graça faz muitas perguntas para alguém que ofereceu abrigo temporário. Elara manteve a voz educada, mas firme. Meu passado não é particularmente interessante. Eu discordo. Ela se levantou, a cadeira raspando no chão. Anne está dormindo. Vou aproveitar para lavar algumas de nossas roupas. Há criadas para isso, prefiro fazer eu mesma. Ele também se levantou e de repente estava muito perto novamente. Próximo demais. O ar entre eles parecia eletricamente carregado. Por que você foge de mim? Não estou fugindo, Vossa Graça. Estou mantendo distância apropriada entre uma hóspede temporária e o senhor da casa. Mentira! Você foge, e não entendo por quê. Elara respirou fundo, reunindo coragem. Porque proximidade gera intimidades perigosas. E pessoas como eu não podem se dar ao luxo de perigos, Vossa Graça. Ela contornou-o e saiu da sala, o coração martelando contra as costelas. Precisava de ar. Precisava de espaço para respirar longe daquela presença magnética que ameaçava derrubar todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Mas ele a seguiu. Claro que seguiu. Elara. A voz dele cortou o corredor, seu primeiro nome soando estranho e íntimo vindo daqueles lábios. Ela parou, mas não se virou. Ele alcançou-a em poucas passadas, posicionando-se à sua frente. Eu a conheço. Não sei de onde, não sei quando, mas conheço. Isso me atormenta há 3 dias. Vossa Graça está enganado. Não estou. Ele deu um passo mais perto. Seus olhos, a forma como você move as mãos quando está nervosa, o jeito que seu queixo se ergue quando está determinada, tudo isso é familiar de uma forma que não consigo explicar. Elara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não podia fazer isso. Não podia reabrir aquele capítulo. Não sobreviveria a ele fechando o livro novamente. Às vezes, a mente vê padrões onde não existem. É apenas coincidência. Coincidência. Ele repetiu a palavra como se ela tivesse um gosto amargo. Você acredita nisso? Tenho que acreditar. Por quê? Porque a alternativa é impossível. Sua voz tremeu, a primeira rachadura em sua armadura, porque reconhecer que conhecemos alguém significa também reconhecer que os perdemos, e algumas perdas são grandes demais para serem nomeadas. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Elara viu algo mudar na expressão dele, confusão dando lugar a uma compreensão lenta e dolorosa. Quando? A pergunta veio baixa, quase rouca. Há muito tempo, em outra vida. Onde? Não importa. Importa para mim. Elara finalmente permitiu que uma única lágrima escapasse, descendo lentamente por sua bochecha. Num baile. Há 10 anos. Você dançou comigo 2 vezes, conversamos no jardim sob as estrelas, e quando perguntei seu nome, você riu e disse que títulos não importavam naquele momento. Apenas a conexão entre 2 almas. Ela viu o momento exato em que a memória o atingiu. Seus olhos se arregalaram, a respiração ficou suspensa e toda a cor drenou de seu rosto. Elara, não como questionamento desta vez, como reconhecimento doloroso e absoluto. Céus. Elara Bennett, Whitmore agora. Ela corrigiu suavemente. Casei, enviuvei, sobrevivi. Ele passou a mão pelos cabelos, os dedos tremendo visivelmente. Disseram-me que que sua família, que eu era uma aventureira tentando me infiltrar na nobreza através de mentiras. Ela terminou a frase amargamente. Sim, ouvi as mesmas histórias. Foram muito convincentes pelo visto. Eu deveria ter investigado, deveria ter confrontado você diretamente. Mas não fez. Acreditou em quem lhe pareceu mais confiável. Marqueses não questionam suas próprias classes quando uma órfã sem nome está do outro lado da balança. A culpa que atravessou o rosto dele era quase tangível. Desculpe.
Deus, Elara, eu sinto muito. Seu pedido de desculpas chega 10 anos tarde, Vossa Graça. Não me chame assim, por favor. Como devo chamá-lo, então? Você é o Duque de Ravenshire. Eu sou uma viúva sem recursos. Os títulos importam, não importa o que você tenha dito naquela noite. Ele deu outro passo em sua direção, e Elara recuou até suas costas tocarem a parede do corredor. Ele parou, mantendo alguma distância, mas havia uma intensidade em seus olhos que a prendia no lugar. Diga-me a verdade. Toda ela. Elara respirou trêmula. Não há nada que mude o passado, mas pode mudar o presente. E ela falou. Contou-lhe sobre as cartas que nunca recebeu resposta, sobre a mulher que espalhou rumores dizendo que Elara era filha ilegítima de um comerciante falido tentando se passar por dama, sobre como foi banida dos círculos sociais da noite para o dia, sobre o casamento de conveniência que aceitou porque era isso ou a miséria completa, sobre a solidão de viver ao lado de um homem bom que nunca tocaria seu coração porque ele já pertencia a outro. Ele ouviu tudo em silêncio, a mandíbula apertada, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e arrependimento. Quando ela terminou, exausta emocionalmente, ele ergueu a mão lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Quando ela não se moveu, seus dedos tocaram seu rosto, limpando as lágrimas que não paravam de cair. Fui um tolo, um covarde. Permiti que meu orgulho e minha posição social pesassem mais que meu coração. Todos fizemos escolhas, vossa... Ela se corrigiu ao ver o olhar dele. Todos fizemos escolhas que gostaríamos de poder mudar, mas algumas podem ser corrigidas. Ele se inclinou mais perto, a testa quase tocando a dela. Se você me permitir. Permitir o quê? Sua voz era apenas um sussurro agora. Redenção. Uma segunda chance. A possibilidade de fazer o que deveria ter feito há 10 anos. E o que é isso? Lutar por você, defender seu nome, provar que a mulher que amei, que amo, nunca foi a mentira que me fizeram acreditar. O tempo pareceu parar. Aquelas palavras, amo, no tempo presente, ecoaram através de cada fibra de seu ser. Elara fechou os olhos, tentando processar a impossibilidade da situação. Você não me conhece mais. Não sou a mesma pessoa, nem eu. Mas algo em nós reconheceu um ao outro, mesmo antes de nossas mentes conscientes fazerem. Isso tem que significar algo. Significa que somos tolos sentimentais, presos a memórias de uma época mais simples. Ou significa que algumas conexões são fortes demais para serem destruídas por tempo ou circunstância. Elara abriu os olhos e encontrou-o, observando-a com tal intensidade que seu coração vacilou. Havia verdade ali, dor, arrependimento, mas também esperança, frágil, incerta, mas indubitavelmente presente. Eu não sei se consigo arriscar meu coração novamente. Não sei se sou forte o suficiente. Então deixe-me ser forte por nós dois, pelo menos por enquanto. E antes que ela pudesse protestar, antes que a razão pudesse intervir, ele a beijou. Foi um beijo diferente dos que compartilharam na juventude. Não havia a pressa da paixão inexperiente, nem a incerteza de jovens descobrindo atração. Era um beijo de reconhecimento, de lamento, de promessa silenciosa de que desta vez seria diferente. Os lábios dele eram firmes, mas gentis, pedindo permissão mesmo enquanto tomavam. Elara sentiu-se derreter contra ele, 10 anos de resistência se esvaindo como neve ao sol. Suas mãos encontraram os ombros dele, segurando-se como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que insistia em girar fora de controle. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. "Por que você chora?" Ele sussurrou, limpando novas lágrimas que ela nem percebera estar derramando. "Porque tenho medo." "Do quê?" "De acordar e descobrir que isso é apenas um sonho cruel.
de que você vai mudar de ideia quando a tempestade passar, de que o mundo vai nos separar novamente e desta vez eu não sobreviverei. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Olhe para mim, Elara, realmente olhe. Ela obedeceu. Eu cometi o erro mais devastador da minha vida quando deixei você ir. Passei 10 anos vivendo com esse arrependimento, sem nem mesmo entender completamente o que havia perdido. Agora que sei, agora que você está aqui, não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Promessas são fáceis de fazer em momentos emocionais. Então não estou fazendo uma promessa, estou fazendo um voto diante de Deus, desta casa e de cada ancestral meu que olha dessas paredes. Vou corrigir o que foi destruído, vou limpar seu nome, vou garantir que o mundo saiba a verdade sobre quem você é e quem sempre foi. E quem sou eu? Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno, que transformou completamente seu rosto severo. A mulher que salvou uma criança que ninguém quis, que enfrenta tempestades com dignidade, que sabe curar feridas do corpo e da alma. A mulher que meu coração reconheceu, mesmo quando minha mente estava cega. Elara deixou-se afundar naquelas palavras, naquela promessa. Permitiu-se pela primeira vez em uma década acreditar que talvez, apenas talvez, o destino pudesse ser gentil. A tempestade finalmente cedeu na manhã seguinte. O mundo exterior era um manto branco e virgem de neve, mas o sol brilhava pela primeira vez em dias. As estradas ainda estavam intransitáveis, mas seria questão de horas até que o caminho ficasse seguro. Elara sabia que deveria partir. A lógica dizia que prolongar sua estadia apenas tornaria a separação mais dolorosa. Mas toda vez que tentava organizar seus pensamentos, encontrava-se hesitando. Anne estava completamente recuperada, brincando no quarto com bonecas que o Duque mandara buscar dos antigos aposentos infantis. A criança se apegara a ele com uma rapidez surpreendente, e ele correspondia com uma gentileza que revelava um lado dele que Elara nunca tivera chance de conhecer antes. Elara os observava da porta, um sorriso involuntário curvando seus lábios. Ver aquele homem poderoso ajoelhado no tapete, fazendo vozes tolas para entreter uma criança de 8 anos, era desconcertante e encantador ao mesmo tempo. Você seria uma mãe maravilhosa. Ela se sobressaltou. Não o ouvira se aproximar. Caldwell estava parado ao seu lado, as mãos cruzadas atrás das costas, observando a mesma cena. Anne não é minha filha, mas poderia ser, e outras poderiam vir. O mordomo olhou para ela diretamente. Meu senhor nunca foi um homem alegre. A tristeza o consome desde que posso me lembrar. Mas nesses últimos dias, vi flashes de algo diferente. Algo que pensei que ele nunca experimentaria. Caldwell. Sei que não é meu lugar, senhora Whitmore, mas sirvo a esta casa há 40 anos. Vi gerações de Ravenshire virem e irem. E posso dizer com toda certeza que nunca vi meu senhor olhar para ninguém da forma como olha para a senhora. Elara sentiu o calor subir por suas bochechas. O passado é apenas lições que podem informar o futuro. Não precisa ser uma prisão. Antes que ela pudesse responder, o Duque saiu do quarto, fechando a porta gentilmente atrás de si. Seus olhos encontraram os dela imediatamente. Preciso lhe mostrar algo. Você pode vir comigo? Elara assentiu, curiosidade superando hesitação. Seguiu-o através de corredores, descendo escadas, até chegarem a uma ala da propriedade que claramente não era usada com frequência. O ar era mais frio ali, e lençóis brancos cobriam móveis como fantasmas. Ele parou diante de uma porta dupla e tirou uma chave do bolso. Quando as portas se abriram, Elara prendeu a respiração. Era uma biblioteca magnífica. Paredes do chão ao teto repletas de livros encadernados em couro,
Janelas altas permitiam que a luz do sol se derramasse sobre mesas de leitura e poltronas profundas. Havia uma lareira de mármore entalhada e, acima dela, um retrato. Elara aproximou-se lentamente, o coração martelando. O retrato mostrava uma mulher jovem de beleza serena, cabelos castanhos arranjados em cachos elegantes, olhos que pareciam guardar segredos gentis. E ao lado dela, uma menina de talvez 5 anos, com os mesmos olhos expressivos. Minha mãe. Sua voz veio suave atrás dela. E minha irmã mais nova. Elara virou-se para olhá-lo. Havia dor em seu rosto, antiga e profundamente enraizada. Minha irmã era doente, uma enfermidade do coração que os médicos não sabiam tratar. Minha mãe a cuidou dia e noite, recusando-se a desistir. Quando perdemos minha irmã, algo em minha mãe também morreu. Ela sobreviveu apenas 6 meses depois. Sinto muito. As palavras pareciam inadequadas, mas eram tudo o que tinha. Aprendi cedo que amar profundamente significa arriscar, perder profundamente. Construí paredes, mantive distância. Acreditei que se nunca permitisse que ninguém ficasse muito próximo, nunca experimentaria aquela dor novamente. E funcionou? Ele riu sem humor. Funcionou até conhecer você. Uma única noite, algumas danças, uma conversa sob as estrelas. E todas as minhas defesas se esfarelaram. Assustou-me tanto que quando me deram uma desculpa para recuar, agarrei-me a ela. Como tábua de salvação num naufrágio. Exatamente. Ele se aproximou, ficando ao lado dela diante do retrato. Mas agora percebo que não estava me salvando. Estava me condenando a uma vida de arrependimento. Todos cometemos erros, mas nem todos têm a chance de corrigi-los. Ele virou-se para encará-la completamente. Você voltando, mesmo sem intenção, mesmo sem reconhecimento. Sinto como se o universo estivesse me dando uma segunda chance que não mereço. E se não funcionar? E se as mesmas forças que nos separaram antes fizerem isso novamente? Então lutaremos, juntos desta vez. Ele pegou suas mãos, entrelaçando os dedos. Não estou pedindo que confie cegamente, apenas que me dê a oportunidade de provar que mudei, que aprendi, que o homem que você conheceu 10 anos atrás cresceu para se tornar alguém digno de sua confiança. Elara olhou para suas mãos unidas. Havia força ali, mas também vulnerabilidade. Um duque poderoso se colocando em posição de pedido, não de comando. O que você propõe? Fique, não como hóspede, como parte desta casa. Deixe-me corrigir seu nome publicamente. Deixe-me apresentá-la à sociedade como a mulher extraordinária que você é. E quando sua reputação estiver restaurada, quando não houver dúvidas sobre seu caráter ou posição, deixe-me cortejá-la adequadamente. Cortejar, como deveria ter feito desde o início, com transparência, com honra, com a intenção clara de fazer de você minha duquesa. O mundo pareceu inclinar-se sob seus pés. Duquesa. A posição que uma vez sonhara em segredo, sabendo que era impossível para alguém como ela. E Anne também. Ela tem 4 semanas, olhou para a criança brincando através da porta aberta. Então adotamos formalmente, damos a ela o nome Ravenshire e todos os direitos e proteções que vêm com ele. Lágrimas encheram os olhos de Elara. Era demais, bom demais, assustador em sua generosidade. Por que faria tudo isso? Ele tocou seu rosto, o polegar traçando o caminho de uma lágrima. Porque quando pergunto, por que você chora? Quero que a resposta seja de felicidade, não de dor, não de medo, não de perda, de pura e merecida, completa felicidade. E se eu não souber como ser feliz? Então aprenderemos juntos. Elara fechou os olhos, permitindo-se absorver aquele momento. Todas as razões lógicas para recusar marchavam através de sua mente. Era rápido demais, arriscado demais. A sociedade julgaria, rumores surgiriam,
Mas por baixo de todos os medos estava uma verdade simples. Ela nunca parara de amá-lo, mesmo quando acreditava que ele a traíra, mesmo durante seu casamento com outro homem, mesmo através de 10 anos de solidão e sobrevivência. O amor permanecera, teimoso e inabalável. Sim, a palavra saiu como sussurro, mas carregava o peso de uma vida inteira de anseio. Sim, ficarei. Sim, deixarei você tentar. Sim, ele não a deixou terminar. Seus lábios capturaram os dela em um beijo que era promessa e celebração. Elara se permitiu derreter nele, deixando as paredes finalmente caírem. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego e sorrindo. Há muito o que fazer. Ele passou os dedos pelos cabelos dela, afastando-os suavemente de seu rosto. Cartas para escrever, visitas para fazer, verdades para expor e investigações para conduzir. Elara acrescentou, uma nova determinação entrando em sua voz. Quem espalhou aqueles rumores sobre mim? Quem se beneficiou de nossa separação? Um caçador entrou nos olhos dele. Já iniciei investigações discretas. Tenho suspeitas. Compartilhe-as comigo. Não quero ser protegida da verdade. Ele hesitou, depois assentiu. Minha prima, Lady Catherine Ashford. Ela esperava que eu a pedisse em casamento. Quando demonstrei interesse por você, sua família ficou incomodada. E ela decidiu eliminar a competição. Parece provável, mas preciso de provas. Acusações contra alguém de sua posição requerem evidências sólidas. Então as encontraremos, juntos. Juntos, ele repetiu, como se saboreando a palavra. Sim, juntos. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade calculada. O Duque convocou seus advogados mais confiáveis. Investigadores discretos foram enviados para rastrear documentos, entrevistar testemunhas, reconstruir os eventos de uma década atrás. Elara, por sua vez, tornou-se parte integral do funcionamento de Ravenshire, não como convidada, mas como presença ativa. Consultava com Caldwell sobre assuntos domésticos, supervisionava a recuperação completa de Anne, começava a aprender os complexos rituais sociais que governavam a vida de uma propriedade desse porte. Mas sua transformação mais profunda estava acontecendo internamente. Pela primeira vez em anos, permitia-se esperança, permitia-se planejamento de futuro, permitia-se imaginar uma vida que não fosse apenas sobrevivência. Foi durante um jantar tranquilo, apenas ela e o Duque, que a evidência que esperavam finalmente chegou. Caldwell entrou discretamente, carregando uma bandeja prateada com cartas lacradas. Perdoe a interrupção, Vossa Graça. Mas o mensageiro disse que era urgente. O Duque pegou as cartas, seus olhos percorrendo rapidamente. Elara viu sua expressão endurecer. O que é? Cartas. Ele ergueu os olhos para ela, escritas pela própria mão de Lady Catherine. Nelas, ela instrui um conhecido a espalhar rumores específicos sobre você. Detalha como criar documentos falsos, sugerindo que sua linhagem era questionável. Até mesmo menciona subornar criados para fornecer falsos testemunhos. Elara sentiu náusea e validação ao mesmo tempo. Finalmente havia prova. Como conseguiram? Seu antigo mordomo guardou cópias. Aparentemente tinha consciência pesada. Quando meu investigador o abordou, ele confessou tudo. O que fazemos agora? Agora. Ele colocou as cartas cuidadosamente de lado. Confrontamos, publicamente, e garantimos que a verdade seja conhecida por todos que importam. E a confrontação veio na forma de um baile. O Duque anunciou que realizaria a primeira grande festa em Ravenshire em uma década. Convites foram enviados para toda a alta sociedade da região. A curiosidade estava alta. O recluso Duque finalmente emergindo, e com uma misteriosa dama ao seu lado. Lady Catherine aceitou o convite, claro. Não fazê-lo seria admitir medo. Elara se preparou com cuidado naquela noite.
O vestido era de seda verde esmeralda, cortado com elegância moderna, mas modéstia apropriada. Seu cabelo foi arranjado em cachos soltos que emolduravam seu rosto. Joias simples, mas de qualidade, adornam seu pescoço e pulsos, presentes do duque que ela aceitara após muita hesitação. Quando desceu a escadaria principal, viu-o esperando no saguão. Vestia traje formal preto, o brasão de Ravenshire bordado discretamente em seu peito. Mas foi a expressão em seu rosto que a fez parar. Admiração, pura e desguardada. Você está deslumbrante. Ele estendeu a mão para ajudá-la nos últimos degraus. Estou aterrorizada. Não precisa estar. Estou ao seu lado, sempre. Os convidados começaram a chegar. Elara ficou ao lado do duque na linha de recebimento, suportando olhares curiosos e sussurros mal disfarçados. Alguns olhavam com desdém, outros com fascínio, todos com julgamento. E então Lady Catherine entrou. Ela era exatamente como Elara lembrava, linda de forma fria e calculada, cabelos loiros arranjados em perfeição, vestido de cetim azul celeste, que custara mais do que Elara ganhara em um ano inteiro. Mas havia algo em seus olhos quando olhou para Elara ao lado do duque, algo que parecia quase medo. Lady Catherine. O duque cumprimentou-a com cortesia glacial. Que bom que pôde comparecer. Não perderia por nada. Seus olhos dardejaram para Elara. E quem é sua acompanhante? Permita-me apresentá-la formalmente. Sua voz ecoou no saguão lotado, deliberadamente alto, para que todos ouvissem. Esta é a senhora Elara Whitmore, filha de Samuel Bennet, comerciante honrado de Yorkshire. Órfã desde jovem idade, mas educada por tutores particulares, financiados por uma fundação de caridade, viúva do falecido senhor Thomas Whitmore. Ele fez uma pausa, deixando cada palavra assentar. E continuou ele. A mulher que há 10 anos foi vítima da mais cruel campanha de difamação já perpetrada em nossos círculos. O silêncio que se seguiu era absoluto. Lady Catherine empalideceu. Não sei do que está falando. Não? O duque fez um gesto e Caldwell se aproximou, carregando uma caixa de madeira polida. Então, talvez essas cartas refresquem sua memória. Uma a uma, ele leu trechos selecionados em voz alta. Cada linha era uma condenação, cada palavra uma revelação de malícia calculada. Os convidados ouviam com horror crescente. Quando terminou, Lady Catherine estava tremendo de raiva e humilhação. Isso é uma violação. Cartas privadas. Instruções para cometer fraude e difamação não são privadas. São criminosas. O duque devolveu as cartas a Caldwell. Tenho aqui também depoimentos jurados de 3 criados que você subornou, 2 falsificadores de documentos que você contratou e um mordomo muito arrependido que guardou evidências de cada transação. Você não pode provar nada. Posso. E vou. Ele se virou para os convidados reunidos. Há 10 anos, permiti que rumores e insinuações destruíssem algo precioso. Acreditei em mentiras porque eram convenientes, porque vinham de fontes que eu considerava confiáveis. Mas confiança mal colocada é apenas estupidez disfarçada. Ele pegou a mão de Elara, entrelaçando os dedos publicamente. A senhora Whitmore foi injustiçada, seu nome foi manchado, sua vida destruída. E por quê? Inveja, malícia, o desejo de manipular meu futuro para benefício alheio. Ele olhou diretamente para Lady Catherine. Isso termina hoje. As evidências de seus crimes serão apresentadas aos magistrados. Sua família será informada. E quanto à sociedade... Bem, creio que já formaram suas próprias opiniões. De fato, o olharam para Lady Catherine mudara dramaticamente. Sussurros se espalhavam como fogo. Olhares que antes eram especulativos, agora eram condenatórios. Ela tentou manter compostura, mas fracassou.
Sem outra palavra, virou-se e saiu do salão, a cabeça ainda erguida, mas a derrota evidente em cada linha de seu corpo. Quando a porta fechou atrás dela, o Duque continuou falando. A senhora Whitmore demonstrou graça sob pressão, dignidade em face da adversidade, bondade quando o mundo lhe ofereceu apenas crueldade. É por essas razões, entre muitas outras, que estou honrado de anunciar minha intenção de cortejá-la adequadamente. Gaspes ecoaram pelo salão. E se ela aceitar? Ele olhou para Elara com tal ternura que seu coração transbordou. Será minha honra e privilégio fazer dela minha duquesa. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Elara agora. Não de dor, não de medo, mas de pura, esmagadora felicidade. O salão explodiu em murmúrios, mas gradualmente começou uma salva de palmas. Primeiro hesitante, depois crescendo em volume. Não era a aprovação universal, nunca seria, mas era a aceitação. Era reconhecimento de que justiça, embora tardia, fora finalmente servida. O Duque conduziu Elara para o centro do salão. A orquestra começou a tocar uma valsa, e pela primeira vez em 10 anos, eles dançaram juntos. Desta vez, não havia segredos, não havia dúvidas. Apenas duas almas que encontraram seu caminho de volta uma para a outra através das tempestades do tempo e da maldade humana. Por que você chora? Ele sussurrou enquanto giravam. Elara olhou para ele através das lágrimas, um sorriso iluminando seu rosto. Porque finalmente, depois de toda a dor, toda a perda, toda a solidão, aprendi que às vezes os finais felizes são reais e vale a pena lutar por eles. Ele a puxou mais para perto, desafiando sutilmente a propriedade, mas não se importando nem um pouco. Então continuemos lutando, juntos, pelo resto de nossas vidas. Juntos. Ela ecoou, para sempre. E pela primeira vez em uma década, Elara Whitmore permitiu-se acreditar que algumas promessas eram feitas para serem mantidas. Algumas histórias terminavam não com fim, mas com um novo começo. E algumas lágrimas eram derramadas não em desespero, mas em gratidão profunda e imerecida por um amor que recusou-se a morrer, mesmo quando o mundo inteiro conspirou contra ele.